Esse entendimento do sistema linfático como único, como uma unidade, ele vai nos trazer uma prática mais assertiva com relação à drenagem linfática manual. Porque nós aqui do Ocidente, nós ocidentais, nós temos muito aquela visão mais segmentista, né? Para tratar pé, preciso tocar no pé. Para tratar costas, preciso tocar nas costas. Assim, a visão oriental já não é assim. A visão oriental é uma visão mais holística. O indivíduo pode tratar o corpo inteiro pelo pé, pela reflexologia. Ele pode tratar o corpo todo por acupuntura na orelha. Enfim, ele tem uma visão mais integral do indivíduo como um todo. E aqui a gente tem uma visão muito segmentista. Eu preciso tocar para fazer, mas isso é decorrente de um ensino que foi dessa forma, de uma metodologia aplicada dessa maneira. Então, Godoy começou a levantar novas questões relativas a isso, começou a levantar alguns questionamentos relativos a isso. Mas será mesmo que num linfedema de pé e perna eu preciso drenar mesmo o pé e a perna para promover uma melhora nesse edema? E começou a levantar alguns outros postulados e descreveu aí em um dos seus estudos e começou a desenvolver técnicas diferenciadas, né? Como por exemplo a técnica de estímulo cervical. E depois, explicando a técnica de estímulo cervical, a gente consegue perceber que realmente faz sentido. Porque a técnica de estímulo cervical tem o poder de melhorar o fluxo linfático. Certo, melhorou o fluxo linfático, automaticamente você melhora a reabsorção. Porque se você melhora o fluxo, você melhora a qualidade do esvaziamento desses vasos linfáticos. E esvaziando os vasos linfáticos tem mais espaço para a entrada de líquido intersticial, se transformando automaticamente em linfa quando penetram esses vasos, os capilares iniciais. Então, fazendo com que haja uma melhora no fluxo, uma melhora na recepção dessa linfa nas veias subclávias superiores, você consegue, por consequência, melhorar a reabsorção também nos tecidos. Ou seja, se a absorção de linfa lá nas veias subclávias superiores está sendo feita de forma adequada, automaticamente o sistema linfático tem condições de receber mais linfa do meio, ou de receber líquido intersticial do meio que se transformará em linfa. Então, quando você melhora o hidrofluxo, automaticamente você melhora todo o sistema. E essa é a ideia que Godoy descreveu em seu estudo e provou, inclusive, em seu estudo. Esse estudo eu vou disponibilizar para vocês no grupo secreto do Acne Stop, para que vocês possam ler e conhecer um pouco mais do pensamento dessa linha de raciocínio de Godoy. Godoy descreveu em seus estudos uma nova técnica de drenagem, né? E uma técnica diferente daquela que é postulada ou que foi postulada por todos os outros, né? Porque até então conhecíamos uma técnica que até estimulava linfonodos, mas que posteriormente partia para a prática ali de fato manipular o tecido que estava com edema, manipular o tecido que estava com linfedema para promover essa reabsorção de líquidos, né? E aí ele veio com essa ideia diferenciada, dando a possibilidade de que essa técnica pudesse ser aplicada isoladamente. Dentro desse estudo, uniu 15 pacientes do sexo feminino e 3 do sexo masculino de idades de 34 a 86 anos, uma média de 57,8, com linfedema diagnosticado. Tá? Esse diagnóstico do linfedema foi clínico, confirmado por linfocintilografia. Né? Todos esses pacientes foram submetidos a 20 minutos de sessões diárias de estimulação cervical por 5 dias consecutivos, ou seja, até mesmo a questão do tempo também de estimulação cervical, né? Porque no geral a gente encontra o quê? 1 hora e meia de drenagem linfática, até 2 horas de drenagem, porque a gente vai drenar todos os centímetros do corpo ali, fazendo os movimentos. Nesse caso, ele entendeu o sistema linfático como um sistema, como algo único, e fez apenas o estímulo cervical por 20 minutos, por 5 dias consecutivos. A estimulação da região cervical usando movimentos muito leves, né? Com os dedos ou os polegares, sem exercer pressão, com aproximadamente 40 a 60 estímulos empregados por minuto, né? E aí submeteu novamente os indivíduos à avaliação, né? Essa avaliação ela foi dada
por volumetria. As reduções volumétricas foram estatisticamente significativas, detectadas para todos os indivíduos do teste, com uma redução em média de 138,6 gramas. O presente estudo então demonstrou que a técnica foi muito eficaz na redução do volume desses membros afetados pelo linfedema. Ainda não foram elucidados quais são os mecanismos exatos, né, da ação. Sugere-se algumas questões relativas a linfângions, sugere-se algumas questões relativas aos próprios linfonodos, se estes podem ser ou não estimulados à distância por uma questão nervosa, enfim, levantaram-se várias hipóteses, até hoje nenhuma delas foi comprovada, mas isso é objeto de estudo até a atualidade. Tem sido feito estudos para identificar quais são os mecanismos reais, né, envolvidos nesse processo, mas uma coisa é certo, funciona, só é preciso agora elucidar quais os mecanismos que fazem com que essa técnica funcione, né? Esse é um achado que levanta uma série de hipóteses aí com relação ao efeito dessa estimulação em nível apenas cervical e questiona muito daquilo que a gente faz até hoje, né? E aí, mas e a técnica tradicional, ela é menos eficaz? O que eu posso te dizer é que ela é muito mais demorada, porque as técnicas tradicionais a gente usa uma hora e meia, e na técnica aqui de Godoy, por exemplo, estímulo cervical de 20 minutos foi muito mais do que suficiente para gerar resultados em linfedemas. Nem são edemas comuns, são linfedemas, ou seja, eu tenho realmente a efetividade dessa técnica, né? Ainda não se encontra, como eu disse, não se encontraram os mecanismos exatos, né? Mas existe muita especulação com relação a isso, né? Os achados desse estudo reforçam essa hipótese, né, de que há uma possibilidade de estimulação somente cervical, nesse caso aqui, por exemplo, e que essa estimulação pode desencadear respostas à distância. Não sabemos por meio de quais mecanismos, mas funcionais sim. Por isso que eu escolhi a técnica cervical para colocar dentro do nosso protocolo também do método Acne Stop, né? Para que a gente pudesse trabalhar esse estímulo cervical com uma redução do edema, mas sem necessariamente tocar no tecido. Ou seja, eu posso utilizar essa técnica desde as primeiras sessões ali do meu atendimento, né? Vocês vão observar isso lá na nossa dinâmica de tratamento, nos protocolos específicos do Acne Stop, que nós temos ações em sistema linfático sem necessariamente estar movimentando ou mexendo ou tocando nos locais da lesão, tendo em vista que muitas vezes indivíduos estão com lesões muito severas, com lesões expostas e com pele não íntegra, né? Então nós vamos trabalhar uma drenagem linfática manual de forma totalmente indireta, trabalhando esses estímulos cervicais e adicionando esse tema tão importante que é a drenagem linfática manual. Já vimos aqui toda a dinâmica do sistema linfático, o quanto ele é importante para a reabsorção desses líquidos, para a melhora no sistema imunológico, para um processo inflamatório de uma maneira geral, entre outros, né? Entre uma melhora de hidratação, de nutrição, trocas metabólicas gasosas, manutenção do tecido de uma maneira geral. Então nós temos aqui um recurso manual incrível que vamos utilizar dentro de toda a dinâmica do método Acne Stop. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Avalie positivamente a nossa aula. Dessa forma, você fortalece a nossa marca, que agora também é sua.